Bom dia! Na nossa aula de hoje, nós iremos revisar alguns conceitos sobre nomenclatura dos compostos de cadeia normal. Como a gente viu anteriormente, o nome de todo composto orgânico é formado de um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo indica o número de carbonos na cadeia, o infixo indica o tipo de ligação existente entre os carbonos, e o sufixo indica a função a que esse composto pertence. O prefixo, como já falei, é referente ao número de carbonos. Então, se o composto tem um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec e por aí vai. O infixo é com relação ao tipo de ligação. Se entre os carbonos o composto só apresenta ligações simples, o infixo será an. Se entre os carbonos existem ligações duplas, en. No caso de duas duplas, eu coloco di-en para indicar que são duas. Se tiver 3, tri-en para indicar que são 3. No caso da ligação tripla, o infixo será in. Se tiver duas, di-in, 3, tri-in. Nos compostos orgânicos fechados, o nome do composto é precedido da palavra ciclo, para indicar que é um composto fechado. Então, você coloca a palavra ciclo e segue com a classificação prefixo, infixo e sufixo. Existem algumas regras para você classificar os compostos com ligações duplas ou com grupos funcionais. Se o composto tem o grupo funcional, eu vou numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Na hora de colocar o nome, como o grupo funcional faz parte do sufixo, eu vou indicar em que carbono se encontra esse grupo funcional. Por exemplo, aqui o grupo funcional está mais perto dessa extremidade, dessa ponta da cadeia, e aí eu vou enumerar nesse sentido. Na hora de escrever o nome, o prefixo é referente ao número de carbonos, como tem 5 carbonos, pent. Ligações simples entre os carbonos, an. E o grupo funcional encontra-se no carbono 2. Então, eu coloco aqui o 2 e coloco qual a função. Que no caso aqui, o OH indica que o composto é um álcool e a terminação do álcool, ou seja, o sufixo do álcool é ol. Então, o nome do composto ficaria penta-2-ol. Se é um hidrocarboneto insaturado, vou contar os carbonos da extremidade mais próxima da insaturação, que é a ligação dupla ou tripla. E da mesma maneira, vou indicar em que carbono essa insaturação se encontra. Numerei a cadeia. A insaturação ficou aqui no carbono 2, ela fica entre 2 carbonos, mas ela pertence sempre ao primeiro carbono. Então, numerei, vou fazer o prefixo 6 carbonos ex, ligação dupla, fica entre o carbono 2 e o carbono 3, mas ela pertence ao carbono 2, 2-en, como ele é um hidrocarboneto, o sufixo é ol. Se não houver outra possibilidade de numeração para a indicação do grupo funcional ou da insaturação, não é necessário enumerar a cadeia. Por exemplo, se eu contar desse lado aqui, o grupo funcional estaria no carbono 2. Se eu contar desse lado, ele também estaria no carbono 2. Então, como a única possibilidade para ele é o carbono 2, então eu não preciso colocar 2-on.
Eu simplesmente faço prefixo, infixo e sufixo. Se houver mais de uma possibilidade de enumerar a cadeia, você vai escolher aquela cuja soma dos números onde a insaturação ou o grupo funcional se encontra seja a menor possível. Por exemplo, aqui eu teria essas duas possibilidades, numerar essa cadeia nesse sentido ou numerar nesse sentido. Se eu numerei ela nesse sentido, eu vou olhar a soma dos números onde as ligações duplas se encontram. No caso aqui ela ficaria no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 5. Vou somar esses números. Se eu enumerei desse lado, as ligações ficariam no carbono 2, 3 e 5. Então, se eu observar, enumerando nesse sentido, a soma dos carbonos onde as ligações ficariam daria 11. Enumerando nesse sentido, daria 10. Então, nesse caso, eu vou numerar no sentido onde a soma dos números onde as ligações se encontram seja menor. Se na cadeia carbônica houver uma insaturação e um grupo funcional, eu vou sempre enumerar a cadeia da extremidade mais próxima do grupo funcional. Ou seja, o grupo funcional tem maior importância do que a insaturação, que é a ligação dupla ou tripla. Se um hidrocarboneto de cadeia cíclica tiver uma insaturação, não é necessário colocar a posição dessa insaturação, porque ela sempre vai pertencer ao carbono 1. Nesse caso, não é necessário indicar a localização da ligação dupla, porque ela sempre vai estar entre o carbono 1 e o carbono 2. Só revisando aqui, nós vimos que o nome do composto é formado de um prefixo, infixo e sufixo. Então, o prefixo é referente ao número de carbonos, o infixo ao tipo de ligação e o sufixo está relacionado à função, ao grupo funcional a que esse composto pertence. Quando o composto é formado apenas de carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. O sufixo é O. O álcool é quando o composto possui um grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que possui apenas ligações simples. Nesse caso, o sufixo será OL. Quando eu tenho um grupo carbonila, que é um C-O, ligado a um hidrogênio no mesmo carbono, eu possuo um aldeído. A função é aldeído e o sufixo é al. Quando eu tenho um grupo carbonila entre dois carbonos, cetona, então o sufixo será ona. Quando eu tenho um grupo carbonila ligado a um grupo hidrox, que é o OH, é um ácido carboxílico, o sufixo é oico. E sempre que eu for classificar um ácido carboxílico antes de qualquer coisa, eu coloco a palavra ácido. Então vem ácido, prefixo, infixo e sufixo. Aleto orgânico é toda a função que possui um flúor, um cloro, um bromo ou um iodo ligado a uma cadeia carbônica. A nomenclatura dos aletos orgânicos nós veremos em aulas seguintes. Quando eu possuo o O como heteroátomo, o composto é um éter. A nomenclatura do éter, ela segue a seguinte classificação. Na hora de fazer o nome, eu vou escolher a cadeia menor, colocar apenas o prefixo, seguido da palavra oxi. Para a cadeia seguinte, eu faço prefixo, infixo e sufixo. Então, sempre eu escolho a cadeia menor, coloco apenas o prefixo,
a palavra oxi e em seguida prefixo, infixo e sufixo. O grupo NO2 indica um nitrocomposto. Todo composto que possui o grupo NO2 ligado a uma cadeia carbônica, ele indica um nitrocomposto. A nomenclatura dos nitrocompostos nós veremos posteriormente.